amigo e esteve aqui. Hoje se falou bastante do Milton, mas eu acho que se falou com uma certa, vamos dizer assim, uma certa leveza. Leveza, eu estou falando no sentido negativo da palavra, um pouco assim, né? Por que que eu quero dizer isso? Eu quero dizer porque o Milton começou a pensar que a globalização existia. Com o tempo, ele foi percebendo que, na verdade, a globalização era um processo do imperialismo. Quando, na verdade, pessoas do nível dele, como o caso do David Harvey, super badalado na época, né, escreveram claramente que a relação centro-periferia tinha desaparecido. Ora, o que quer dizer isso? Como é que o geógrafo badalado hoje, tão badalado hoje como David Harvey, não é, disse claramente, a relação centro-periferia acabou. Está escrito no livro dele, sobre o pós-modernismo. Vocês não conhecem? Não? Centro-periferia acabou. Acabou porque existem pobres, miseráveis, ricos, super ricos, classe média, em todas as grandes cidades do mundo. Pode ser Londres, pode ser Rio de Janeiro. Está escrito. Ora, e por que que esse homem continua super badalado? E continua dizendo, desculpe a franqueza, bobagens desse tipo até hoje. Para dizer, por exemplo, que a China é neoliberal. Porque é moda. Quando é moda, as pessoas gostam de falar a moda. Não querem saber se é verdade ou se é mentira. Ora, acontece que pobres, miseráveis, ricos, milionários, bilionários, existem sim em Londres e no Rio de Janeiro. Mas em Londres não existe um capital financeiro super poderoso, um dos mais poderosos do mundo. No Rio de Janeiro existe. Quer dizer, não interessava saber se o capital financeiro poderoso de Londres não tinha importância na relação centro-periferia. Porque existiam pobres, miseráveis, ricos, milionários em todas as grandes cidades do mundo. Quer pegar uma banalidade e transformar numa grande ideia. Como é que é possível isso? Hoje a geografia vive uma gigantesca confusão mental. No lugar de nós nos apoiarmos nos grandes pensadores que criaram a geografia, tanto no século XIX e que chegaram na metade do século XX com uma geografia extremamente rica, extremamente explicativa, e partimos para uma doidice completa. Qual a doidice completa? De repente, meio ambiente entra na moda. Entra na moda e quem falava de imperialismo, para de falar de imperialismo para falar de meio ambiente. Porque meio ambiente dá dinheiro, dá financiamento. Ora, uma geografia pode avançar desse jeito, pode avançar dançando conforme a música da moda, dos financiamentos. Então há, digamos, aquecimento global. Aqueles que dizem que não há aquecimento global, para eles não há financiamento. Acabou. Ora, uma ciência pode avançar desse jeito? Há uma crise, não é da geografia, há uma crise dos geógrafos, como a gente vê aqui na primeira sessão. Há uma crise, não é da geografia, uma crise dos geógrafos. Isto é, que levam a sério as ideias que estão na moda. Ora, globalização, o Milton logo percebeu que era um mecanismo do imperialismo, mas um mecanismo, né, que, na verdade, não era como, portanto, David Harvey falava, que tinha acabado o centro-periferia. Não era nada disso. Na verdade, era um processo de avanço do imperialismo. Mas o que há, na verdade? Houve um processo de aprofundamento da divisão internacional do trabalho. Vamos colocar claramente. Houve um aprofundamento da divisão internacional do trabalho. Mas quem disse que as fronteiras acabaram? A globalização dizia, as fronteiras acabaram. Acabaram, desculpe, porra nenhuma.
A Europa continua fechada para as relações fora da Europa. Os Estados Unidos, Canadá e México continuam fechados para as relações fora do NAFTA. E assim por diante. Quem disse, portanto, né, que as fronteiras acabaram? Foram os ideólogos das escolas de administração, os ideólogos das escolas de administração de empresas americanas, Harvard, Yale e outras, que em 88 começaram a falar de globalização. Por que começaram? Porque em 80, 81, a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos começaram a impor um processo geoeconômico e geopolítico brutalmente para todo mundo. Por exemplo, para o Japão, acabar com o ien barato. O ien não podia mais ser barato, o ien tinha que ser valorizado. E os Estados Unidos obrigaram o Japão a valorizar o ien e, consequentemente, o Japão, no lugar de exportar, não podia mais exportar com o ien caro, como? Não? Então, o Japão entrou num processo de decadência. O Japão, que desafiava os Estados Unidos, acabou. O ien, que estava se transformando numa moeda internacional, hoje não tem a menor importância. E, no entanto, os Estados Unidos não conseguiram impor à Europa, né, tudo aquilo que queriam. E, portanto, franceses e alemães acabaram se entendendo para montar o euro, e o euro se tornou uma moeda concorrente do dólar. E hoje, a terceira moeda que está começando a concorrer com o euro e com o dólar é a moeda chinesa. Então é da China que nós queremos falar. Isto é, a China lidera o processo de transição do capitalismo para o socialismo. O papel da China é o mesmo papel que a União Soviética desempenhou no século XX. A União Soviética representava a luta de classes do socialismo contra o capitalismo. E hoje a China representa a luta de classes do socialismo contra o capitalismo. E a moeda chinesa está se transformando numa moeda internacional. No entanto, o rublo soviético nunca se transformou numa moeda mutante, né, trocada cambialmente pelo mundo afora. Sempre permaneceu como uma moeda ligada ao mercado comum socialista. Nunca ultrapassou esse nível. A China ultrapassou. Por quê? Porque os chineses perceberam que os Estados Unidos infligiram a derrota à União Soviética, em grande parte porque conseguiram isolar a União Soviética para o mundo e transformaram a competição entre capitalismo e socialismo numa competição militar, uma corrida militar americana imposta aos soviéticos. Esta foi a característica do período que se seguiu a Segunda Guerra Mundial. Corrida armamentista. Os Estados Unidos saíram, na verdade, atrasados logo após a Segunda Guerra Mundial, mas logo ganharam velocidade e, posteriormente, então, começaram a impor a chamada Guerra nas Estrelas, a mesma política que a Alemanha, nos anos 30, impôs ao mundo, isto é, corrida armamentista. Assim como a Alemanha se recuperou economicamente, os Estados Unidos também se recuperaram economicamente, principalmente por conta dessa corrida armamentista, Guerra nas Estrelas, e a União Soviética acabou dançando. Por várias razões. Essa é uma das razões muito importantes. Pois bem, os chineses logo perceberam que não podiam entrar nessa. Os chineses perceberam que não podiam ficar isolados. Por consequência, a abertura do Deng Xiaoping em 78 foi
uma abertura iniciada por Mao Tse-tung quando ele estabeleceu relações com os Estados Unidos. Isto é, a China deixou de ser, digamos assim, cercada por todos os lados. Deixou de ser cercada por todos os lados, entrou na Organização Mundial do Comércio e hoje é essa potência que nós temos, não? Cresceu 10% ao ano, de 1980 a 90, de 90 a 2000, de 2000 a 2008. Imagina, o que era a China, né, na época da abertura? Era uma insignificância economicamente. Hoje a China produz metade da produção de aço do mundo. Metade da produção de aço do mundo. Dá para acreditar? Pois bem, a China se tornou uma potência e permitiu então que os países que se tornaram de centro-esquerda na América Latina, Venezuela, Argentina, Brasil, Equador, Bolívia, etc., Chile, etc., pudessem ter agora, né, uma outra opção que não fosse Europa e Estados Unidos, que não fosse o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A China financiou problemas financeiros da Argentina, problemas graves, financiou a Venezuela, está financiando a Venezuela, a Argentina e está financiando o Brasil. Em 2008, 2009, emprestou 10 bilhões para a Petrobras e hoje está emprestando 3 bilhões e meio para a Petrobras para ela ter financiamentos para tocar a sua vida para frente. Por quê? Porque, na verdade, assim como o neoliberalismo acabou com a indústria mecânica brasileira, que era uma indústria mecânica poderosa, e que hoje foi internacionalizada, e que hoje produz muito pouca coisa, porque, na verdade, muita coisa é importada. Hoje, o que é que quer o imperialismo em relação ao Brasil? A privatização da Petrobras e o desaparecimento da engenharia pesada brasileira, Odebrecht, Camargo Correia, etc., etc., etc. Então, na verdade, a China é um grande ponto de apoio, por exemplo, para o sistema ferroviário argentino, para a importação de petróleo da Venezuela, importação de estanho da Bolívia, importação de ouro, cobre, níquel do Peru. O Peru é um grande exportador de metais e a China se tornou um grande comprador. Resumo do resumo. A aliança hoje entre a China e a América Latina é parte da aliança que a China estabelece com a África, por exemplo. Os países africanos também foram reduzidos a zero no neoliberalismo. A Argentina foi reduzida a zero no neoliberalismo. Ora, o Brasil desempenha um papel importante, não só de liderança na América Latina, como também desempenha um papel importante de financiamento. Por exemplo, quando a Aerolíneas Argentinas voltou a ser do governo argentino, junto com a Austral, elas estavam quebradas, completamente quebradas, o BNDES financiou a venda de 20, 30 aviões para Aerolíneas e para a Austral. O BNDES financiou a venda. Assim como o BNDES financia, por exemplo, a construção do metrô em Caracas, a construção do porto aqui em Cuba, a construção do metrô em Lima e assim por diante. É isso que o imperialismo quer acabar, não? Mas não é fácil. Agora não está muito fácil para eles. Eles tentaram derrubar o Chávez e não conseguiram. Agora estão tentando derrubar o Maduro, está difícil de conseguir. Assim como estão tentando derrubar a Dilma, está difícil para eles. Não está tão fácil assim. Depende não só desses governos de esquerda, nacionalistas, de centro-esquerda, eu diria, não são de esquerda para valer, mas já está ótimo, né? Centro-esquerda está ótimo. Nacionalistas, não é verdade? Eles precisam que a gente tenha consciência de como encaminhar essa luta. Por exemplo, não é possível que o Brasil tivesse um dólar tão barato para esses picaretas da classe média brasileira
viajarem para o exterior todo ano, 2, 3 vezes por ano, né? Desde que, claro, tivesse um dinheirinho extra, né? Um dinheirinho extra sempre faz bem, não? Classe média gosta de um dinheirinho extra, não? Então, não é possível que nós tivéssemos um dólar tão barato e tão destrutivo em relação à indústria brasileira. E quem é que fez isso? Equívocos nossos, do governo da Dilma. Equívoco da Dilma. Equívoco do Manteiga. Não? Agora, felizmente, chegou o momento da hora da verdade. Então, isso está sendo corrigido. Felizmente, está sendo corrigido. Temos que enfrentar essa luta, porque é a luta do Brasil, é a luta da América Latina e é a luta da vitória do socialismo sobre o capitalismo, que está garantida, não? Então a gente tem que dar uma mãozinha. Não? Obrigado. Voy a presentar el trabajo titulado Los flujos de inversiones de la República de Corea en América Latina. El trabajo de investigación consiste en el análisis crítico de los flujos de inversión extranjera directa, IED, desde Corea del Sur hacia América Latina en el contexto del aumento de la movilidad del capital y de los factores de producción y de la intensificación de la competencia en los mercados internacionales. Las primeras IEDs surcoreanas en América Latina ocurrieron en los años 60, pero solo a finales de la década de 80 se percibe un flujo más sustancial. Eso se sucedió en la coyuntura de reubicación y de la producción industrial, la emergencia de nuevos centros económicos y de algunos cambios en la división internacional del trabajo. En la investigación se notaron transformaciones en la postura política de los países en relación con la IED. En el caso coreano, como país inversor, el cambio fue gradual, a donde el gobierno empieza con fuerte control de la invasión de divisas para no causar daños en su proyecto de desarrollo, pero con el aumento de los costos de producción y la necesidad de garantizar el mercado para sus exportaciones, gradualmente ese rol cambia para regulador de la salida de IED, de la salida de divisas, en los años 80. Y a partir de la década de 90, el gobierno no solamente promueve la salida de IED, sino también empieza a apoyarla, principalmente después de recuperarse de la crisis financiera de 97. Por otro lado, en los países latinoamericanos que reciben IED hace mucho tiempo, especialmente de Estados Unidos y Europa, a partir de los años 50, con gobiernos desarrollistas, se impuso restricciones a la IED, se adoptó regímenes de altas arancelarias y se promovió la industrialización con sustitución de importaciones. Pero la incapacidad de pagar el endeudamiento de las décadas de 60 y 70, los países sufrieron sucesivas crisis fiscales en los años 80 y como condición para renegociar esta deuda, los países tuvieron que implementar políticas de desregulación y promover la apertura de sus mercados a capital extranjero, resultando en el aumento de la porosidad de sus fronteras. Los primeros flujos se dirigieron al sector primario y sobre todo la pesquería y en la manufactura para la producción de prenda en los países de Centroamérica, Honduras y Costa Rica, visando la exportación hacia los Estados Unidos. Y a partir de los años 90 crecen los volúmenes de IED en manufactura de componentes electroelectrónicos y de automóviles, especialmente en los países con mayor mercado interno o hacia aquellos a donde habían ventajas para la exportación. Y finalmente, en los años más recientes, con la disputa cada vez mayor para garantizar el abastecimiento de los recursos naturales, aumentó sustancialmente las inversiones en proyectos para la explotación de minerales como petróleo, gas natural, cobre, carbón, níquel y mineral de hierro. El total de la IED surcoreana en el continente hasta 2013 es de 12.000 millones de dólares,
sendo que 96% se concentram em 7 países: Brasil, México, Panamá, Peru, Chile, Colômbia e Argentina. Estas inversões têm o objetivo de disminuir o custo de produção, garantizar o acesso aos recursos naturais e a participação em los mercados. Por lo tanto, há uma crescente participação da América Latina no circuito produtivo das empresas surcoreanas, e se é para manter nossas fronteiras porosas como estão, há de ser necessário aproveitar a conjuntura para promover mais transferência de tecnologia e fortalecer a sinergia entre os projetos de inversão estrangeira com os projetos de desenvolvimento econômico e social. Gracias.